Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim falar de 5 situações que podem interferir no resultado do exame de glicemia de jejum. Então, se você for fazer o exame de glicemia de jejum, preste atenção a essas 5 situações porque pode alterar o seu exame, para mais ou para menos. A primeira situação que pode gerar um resultado falso na glicemia, nesse caso, uma glicemia mais alta, é a presença de infecção. Então, se você está com uma dor de garganta com presença de pus, se você apresenta no momento atual uma infecção de ouvido ou uma situação que você percebe uma infecção aguda, evite de fazer o exame de glicemia nesse período. Espere a infecção passar, trate essa infecção e depois de 72 horas que tudo já passou, que você já se recuperou dessa infecção, você pode ir lá e fazer o seu exame de glicemia, porque a tendência é o processo infeccioso alterar essa glicemia para mais. Então pode gerar um falso positivo, a sua glicemia de jejum está normal e nesse período ela ficou levemente alterada por conta do processo infeccioso. A segunda situação que pode alterar o exame de glicemia é a presença de estresse, mas eu falo daquele estresse pontual, aquele estresse agudo, aquilo que acabou de acontecer. Nesse momento de estresse agudo, a gente libera no corpo muitos hormônios contrarregulatórios. São hormônios que vão fazer liberar mais glicose na corrente sanguínea para a gente dar conta de agir naquele momento de estresse. Então vamos pensar numa seguinte situação: você está indo ao laboratório e na ida para o laboratório acontece alguma coisa que você não previa. Por exemplo, você bate o carro. Então naquele momento o seu corpo libera muito adrenalina, muito cortisol, hormônios contrarregulatórios que a gente chama. Vamos dizer que antes do exame você recebeu uma notícia que você alterou muito o seu estado emocional. Evite de fazer o exame nesse dia, deixe os ânimos acalmarem, porque isso pode sim alterar o seu exame de glicemia. Numa situação de estresse agudo, nós lançamos na corrente sanguínea esses hormônios que vão favorecer o aumento da glicemia. Outra situação que pode alterar o exame de glicemia para mais é fazer atividade física antes desse exame. Durante a atividade física, o nosso corpo requer mais glicose na corrente sanguínea para dar suporte, para dar energia para as nossas células. Então, durante o exercício, o nosso corpo ele libera na corrente sanguínea esses hormônios, cortisol, adrenalina, para favorecer essa liberação de açúcar no sangue. Esse processo fornece energia, esse processo fornece glicose, mesmo a gente estando em jejum. Produção de glicose através de outros substratos que não seja necessariamente através da dieta. Então, o nosso corpo ele tem reservas. Glicogênio muscular é a glicose que fica em reserva no nosso músculo, e glicogênio hepático, que é a glicose que fica armazenada no nosso fígado. Se você está em jejum para fazer esse exame e ainda vai para a atividade física, o seu corpo pode começar a liberar na corrente sanguínea glicose através dessas reservas. E aí o seu exame de glicose pode falsear, ele pode ficar um pouco mais alto, mesmo a glicemia estando normal. Então a dica que eu dou é evitar exercício físico muito próximo do horário que a gente vai fazer o exame de glicemia. A quarta situação que pode falsear o exame de glicose é o uso de medicamentos. Então, se é uma fase que você está utilizando corticoides, se é uma fase que você está utilizando antibióticos, até mesmo para infecções, a gente já falou aí do processo infeccioso ou um processo inflamatório no corpo, se é um momento que você está utilizando esse tipo de medicamento, corticoides e anti-inflamatórios ou antibióticos, evite de fazer a glicemia nesse momento. Agora, se for o uso crônico, eu uso corticoides de forma crônica, porque eu tenho uma doença que eu preciso utilizar o corticoide ou o anti-inflamatório cronicamente, aí é só você conversar com seu médico, levar o nome do medicamento que você faz uso contínuo. Agora, se for algo que você está utilizando temporariamente, ou seja, eu estou utilizando um corticoide, um anti-inflamatório, um antibiótico por 7 dias ou por 15 dias, tenta esperar passar o uso dessas medicações, porque elas podem sim
interferir no resultado do seu exame de glicemia. Então espere, faça o uso da medicação, termine o tratamento e só então faça seu exame de glicemia. Com certeza você vai ter um resultado mais real. E a quinta e última situação que pode falsear o exame de glicose, alterar o resultado dessa glicemia, é a alteração na dieta, principalmente no tempo de jejum. Todo exame ele tem um protocolo que a gente deve seguir. O exame de glicemia ele pede um jejum de 8 a 12 horas. Então, tanto jejuns muito curtos, abaixo de 8 horas, quanto jejuns muito prolongados podem interferir no exame. Jejuns muito curtos, pessoas que não cumprem essas 8 horas, podem ter glicemias mais altas. Jejuns também muito acima dessas 12 horas, 14, 15, 16 horas de jejum, também podem aumentar a glicemia, porque na escassez, em um jejum mais prolongado, o corpo começa a liberar glicose que a gente tem armazenada tanto no fígado quanto no músculo. Produção de glicose a partir das nossas reservas, a partir de outros substratos. Então é interessante a gente manter essas 8 a 12 horas do jejum, que é o protocolo, que é a referência que o laboratório nos traz. Aí a gente vai ter mais certeza que o nosso resultado está dentro do real. Alterações muito bruscas na dieta também podem interferir no resultado de glicemia. Vamos pensar que um dia antes de realizar o exame, você utilizou álcool. Isso pode interferir sim no resultado do exame de glicemia. Ou na última refeição antes do jejum, você teve uma carga muito alta de carboidratos de alto índice glicêmico, muito doce, muito açúcar, muita quantidade de carboidratos. Isso pode sim alterar na glicemia no outro dia. Tente fazer esse exame preferencialmente após refeições que façam parte da sua rotina, do seu habitual. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se a sua glicemia anda alterada, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo em que eu ensino 10 dicas para você baixar a glicemia naturalmente e também o link do meu e-book Show Diabetes, 50 receitas para baixar a glicemia, todas low carb, sem glúten e sem leite para você. E se você realizou exames de glicemia e tem dúvidas na interpretação, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa aquela força, compartilhe com um amigo que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e também não deixa de me seguir lá no Instagram, @AméliaDrummondNutricionista. Fui!